Eu te dou graça e graça, Senhor, e graças Deus, Senhor e Jesus. Aleluia, feche os seus olhos nesse momento. Eu queria te convidar. Nesse momento nós pedimos mais da presença de Deus. Nesse lugar. Porque não existe motivo maior de estarmos aqui nessa noite do que a presença de Deus. Vem nesse lugar, Deus. Vem nesse lugar, Senhor. Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor, o seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador, um pecador? Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor, o seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador, um pecador? Deixou a glória e veio ao mundo como um homem, ser tentado por meus pecados, foi afastado da presença de Deus o Pai. Quando caíam em seus ombros as impurezas da humanidade, senti o peso do meu fardo, falou ao Pai, está consumado. Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor, o seu amor. Quando pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador, um pecador? Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor, o seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador? Obrigado, Deus amado. Um pecador. Levante a tua voz, declare a morte, ele venceu. A morte ele venceu, o véu se rasgou, e hoje livre sou. Proclame! E hoje livre sou. A morte ele venceu, o véu se rasgou, e hoje livre sou. E hoje livre sou. A morte ele venceu, o véu se rasgou, e hoje livre sou. E hoje livre sou. A morte ele venceu, o véu
morte ele venceu, o véu se rasgou, e hoje livre sou, e hoje livre sou. A morte ele venceu, o véu se rasgou, e hoje livre sou, e hoje livre sou. A morte ele venceu, o véu se rasgou, e hoje eu sou livre, e hoje livre sou. A morte ele venceu, o véu se rasgou, e hoje livre sou, e hoje livre sou. A morte ele venceu, o véu se rasgou, e hoje livre sou, e hoje livre sou. A morte ele venceu, o véu se rasgou, e hoje livre sou, e hoje livre sou. Quando olho para a cruz, me constrange ao contemplar o seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim? Com teu amor, Senhor, invade esse local nesta noite. Vai tomando cada mente, cada coração com teu amor agora, Jesus. Deus, prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E nisto consiste o amor de Deus, não em que nós temos amado a Ele, mas em que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. E quando Ele foi à cruz, Ele disse: está consumado. O meu perdão, o teu perdão. Levanta a tua mão e diga: obrigado, Deus. Inunda meu coração ainda mais com o teu amor. Faz da minha vida um instrumento para que o teu amor flua. Em teu nome oramos, Senhor. Aleluia. Se você está feliz e agradecido, antes de sentar, abrace alguém fortemente nesta noite. Diga: o amor de Deus está tomando a tua mente, teu coração nesta noite. Aleluia. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Estamos encerrando o mês de julho. Eu quero que tu diga profeticamente comigo: pela fé declaro, diga isso, que o mês de agosto vai ser abençoado pelo meu Deus. Amém? Amém. Interessante nós proclamarmos, né, que nós estamos debaixo da proteção e do refúgio do nosso Senhor. Sexta-feira à tarde estivemos aqui, ministramos o Salmo 91, né? Do Altíssimo, aquele que habita e se esconde e faz do Senhor sua fortaleza, seu refúgio. E ele disse: Deus é o meu Deus. Amém? E ontem à noite eu tive uma experiência muito linda na minha vida. Se vocês têm fotos, não sei, não. Eu tive uma experiência muito linda ontem à noite. Eu vim orando já desde quinta-feira e perguntando para Deus: Senhor, se tu queres que eu pregue para os jovens sexta-feira à noite, eu quero que tu fale ao meu coração, que tu confirme ao meu coração. E eu vim orando, buscando a Deus. E ao chegar aqui nesse local ontem à noite, e ao sentar aqui na frente, eu senti algo tão forte no meu coração. Eu senti Deus falando comigo que Ele queria abençoar aquela garotada. Nós tínhamos aqui ontem, eu vou chutar por baixo, mais de 300 pessoas. Eu não vou dizer nem 350, mas tinha muitos jovens aqui ontem à noite. Era um encontrão aqui de todo o Vale dos Sinos e mais o pessoal de Esteio. Estava aqui o pastor Lê com os obreiros.
Foi uma bênção de Deus. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia nesta noite no livro de Atos. Capítulo 1, vamos meditar na palavra de Deus. Aleluia. Vamos ler do verso 15 ao verso 26. Quem já leu o livro de Atos? Todos nós, né? Quem nunca leu esse livro tão forte, tão impressionante? Obrigado. Atos, capítulo 1, do verso 15 ao verso 26. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Muito obrigado. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Digam todos, era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Olha que interessante. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito, olha só, eles lembraram os apóstolos que estavam ali reunidos, mais os 120, né, uma assembleia de 120 pessoas. Eles lembraram, está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo, o seu lugar, aquilo que ele vinha fazendo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo. Então separaram dois, né, para ser escolhido no lugar de Judas. Vamos dizer assim, Justo e Matias, que é mais fácil. E orando disseram: tu, Senhor, diga isso, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado. Digam todos, ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, que foi a morte. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Esta noite viemos nesse mês falando sobre não ficar sentado e esperando que as coisas aconteçam, mas nos levantarmos e trabalharmos com a motivação de Deus nos nossos corações e trabalharmos principalmente com a nossa primeira congregação, que é a nossa casa, a nossa família. E aqui, queremos hoje à noite junto com vocês, falar de uma coisa muito importante, não do erro de Judas, né? Isso talvez é um tema relevante também, mas eu quero falar de uma pessoa que não é muito falada na Bíblia, que quase não é citada. Aliás, o seu nome é citado só por Lucas aqui em Atos, que é esse camarada chamado Matias. Quem é esse camarada? Por que isso aqui aconteceu? Alguém aqui na vida alguma vez já sentiu alguma vez assim desanimado, desencorajado em algum assunto pessoal, familiar, ministerial? Levante a mão bem alta ou se atire no chão e diga: fui eu. Talvez esse camarada era um deles, né? Esse homem chamado
Matias. E como já falei, é o único lugar que o nome dele é citado na Bíblia. Mas é interessante que os apóstolos lembraram do que estava escrito no livro de Salmos. Que era preciso que outra pessoa chegasse e assumisse o lugar que Judas vinha exercendo no meio deles. Então eles orando, né, buscando a Deus, disseram: Senhor, Tu que conhece o coração das pessoas, nós pedimos que Tu nos diga qual desses dois. Agora, duas coisas importantes de início que queremos salientar nessa noite. Primeiro, não era uma posição qualquer aqui que deveria ser substituída. Não era uma posição qualquer. Não era apenas ser um líder na igreja, não, era muito mais que isso. Era ter um ministério e apostolado. Era ser mais um entre os 12. Então não era qualquer coisa. Era uma posição realmente séria, relevante, muito importante, que não podia ficar sem ser preenchida. Outra coisa importante que nós temos que entender aqui é que esta passagem nos fala aquilo que nós queremos ver hoje à noite. A qualificação que esta pessoa tinha que ter para estar na posição, assumindo o lugar de um ministério, né, que viesse preencher a vaga nesse ministério de apóstolo e exercesse junto com os 12 o apostolado. Que qualificação é esta? O que era isso? E a Bíblia nos mostra aqui no verso 21 e 22. É necessário, olha só o que está dito aqui, que seja um homem que nos acompanhe todo o tempo. Olha só. Todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Olha agora o que diz o verso 22. Tempo esse que começa lá no batismo de João, até o dia que dentre nós foi elevado às alturas, ou seja, alguém que viu Jesus no seu ministério, curando, libertando, alguém que andou junto, desde o batismo de João até o tempo em que Jesus foi elevado às alturas. Então era alguém que tinha ter visto o ministério de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição e também ele ser elevado às alturas. Um desses se torne testemunha conosco da ressurreição de Jesus. Em outras palavras, aqui nós temos uma coisa extremamente importante e talvez hoje muito esquecido na sociedade, na economia, na política e também, infelizmente, na igreja, que é a questão da fidelidade. Em outras palavras, alguém que está conosco desde o início até o fim do ministério de Jesus, ele está dizendo que tinha que ser uma pessoa que foi fiel. E eu me atrevo a declarar a vocês que tanto Justo como Matias, e olha que interessante, hein? Entre muitos, dois. Eu me atrevo a afirmar que tanto Justo como Matias eram fiéis, senão é óbvio que eles iam dizer já de cara Matias. Pensa comigo assim? Os dois tinham qualificação, os dois eram fiéis. E eu não sei explicar para vocês, mas diz que eles lançaram sorte, não sei como foi isso, mas uma coisa eu sei, ambos eram fiéis e Deus que conhece o coração de todos, eles pediram, revela, e isso caiu sobre esse homem chamado Matias e ele veio assumir, olha que coisa séria. Ele veio assumir o lugar de um apóstolo.
E para assumir o lugar de um apóstolo, tinha que ser alguém fiel. Mas a Bíblia não fala muito desse homem, só fala aqui. Então, Matias foi escolhido e entrou na equipe dos 12. Ora, a Bíblia nos diz, pelas Escrituras, lendo o Novo Testamento, que o apostolado é uma das coisas mais sérias na vida de um ministro ou de um homem que tem ministério dentro da igreja. E ali estava esse homem. E olha que interessante que a qualificação para que ele ocupasse esse lugar não é nem se ele pregava bem. Não era nem se ele cantava bem. Vocês viram como as coisas estão invertidas nesses dias, né? Não era alguém que foi escolhido por outro motivo a não ser pelo seu caráter de fidelidade. Não havia nenhuma outra qualidade ali que foi relevante naquele momento tão sério da vida da igreja, a não ser alguém que estivesse presente desde o início e que nesta caminhada tivesse mostrado, em outras palavras, fidelidade. Não fala as Escrituras que esse homem fez algum milagre. Não fala nas Escrituras que ele pregou veementemente. Não fala nas Escrituras nada que aos olhos das pessoas pudesse chamar a atenção e dizer: esse é o cara. Esse realmente deve estar ali no lugar de Judas. Não houve isso. Matias não fez absolutamente nada que viesse chamar a atenção. Ele não foi destacado nem porque ele era talvez um articulador da equipe de Jesus com as autoridades, ou com isso, ou com aquilo. Não foi destacado nem um talento dele, como já falei, nem a sua habilidade de falar ou em grupo ou em público, nada disso. Ele foi escolhido. E isso tem que ser relevante para nós nessa noite. Foi escolhido simplesmente na fidelidade e na lealdade. Por outro lado, nós não vamos falar, mas por outro lado, nós ficamos... Quem aqui já fez essa pergunta? Por que Judas traiu Jesus? Quem já fez essa pergunta? Eu já fiz essa pergunta N vezes. Porque Judas era um homem como nós. E eu me pergunto pelo seguinte: Jesus escolheu Judas? Sim ou não? Meus irmãos, quando Jesus passou a noite naquele monte para escolher os 12, Judas estava no meio. E a Bíblia diz que em um certo momento, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Então isso quer dizer que Judas teve um tempo em que ele teve valor, que o diabo não estava nele. E Jesus era um ser inteligente. Quem crê que Jesus era um ser inteligente tinha a direção de Deus. Ainda botou o camarada para cuidar do dinheiro. Subentende-se que para alguém para cuidar do dinheiro era alguém de confiança, no mínimo. No mínimo. Mas, ao ler a Bíblia, você não apenas analisa a vida de Judas. Você, ao ler de Gênesis, Apocalipse, você começa a analisar a vida de muitas pessoas que eram fiéis e se tornaram infiéis. Eram leais e se tornaram pessoas com deslealdade. E ao ler e observar estas coisas, talvez na vida de Judas, vocês lembram um momento em que Judas diz: que desperdício! Para que fazer isso se esse dinheiro poderia ser sido dado aos pobres? Em outras palavras, o caminho da deslealdade, aonde o diabo encontra lugar no coração de uma pessoa, é que ele começa a se tornar independente.
e começa a ter as suas ideias próprias. E tendo as suas ideias próprias, ele acaba esquecendo e não vendo quem é a autoridade que estava em Jesus. Judas, em algum momento da vida dele, ele deixou de ver Jesus com o lado divino e viu apenas o homem. E pensou, se ele é um homem, então ele é fácil de ser traído, e como as autoridades estão querendo ele, eu também posso ganhar uma grana em cima. Talvez ele tinha o desejo de ficar rico mais rápido do que Jesus desejava para ele. Talvez a ideia dele de prosperidade, de riqueza, não era a mesma que Jesus tinha para ele. E o caminho da infidelidade, da deslealdade, começa por aí. Vem o sentimento da independência. Automaticamente isso gera uma pessoa que se torna, começa a ofender e começa a criticar, porque ele criticou Jesus. Que desperdício! Ele cuidava do dinheiro. Olha, presta atenção nisso. Ele cuidava do dinheiro. Ele sabia quanto entrava. É interessante isso. Ele sabia quanto entrava. E ele começou a crescer o seu coração. E o que Jesus disse? Que aquele que me segue vai ter nesta vida ainda, né? Não lá no futuro, mas 100 vezes mais. Sim ou não? Talvez ele achou que estava demorando demais para ele ter esses 100 vezes mais. Talvez ele achou também que ele estava sendo humilhado por Jesus. Talvez ele viu que Jesus estava sendo tão bem tratado e ele não. E é interessante observar que Judas era o único que não era da Galileia. Ele era de uma outra região. E às vezes, quando a gente se sente diferente, a gente começa a enxergar as coisas não com a maneira como Deus enxerga. Talvez ele começou a analisar o ministério de Jesus. Se ele via Jesus como homem, Jesus dizendo, eu vou morrer, ele pensou, vai acabar esse ministério e vai acabar esse negócio de entrar dinheiro, então eu vou pegar de uma vez. Não sei, eu estou pensando junto contigo. Mas uma coisa eu sei, e eu posso afirmar nesta noite, que o caminho da deslealdade, da falta de fidelidade, tem um espírito de independência no meio, tem a crítica, tem o ser político. Ai, que coisa horrível isso dentro da igreja. O ser político, o que é um político? O político é aquele que ele, nada contra a política, ok? Mas o ser político, o termo ser político aqui, que eu estou analisando, é aquele que tenta agradar a todos, e aí ele mata a verdade em alguns momentos. Alguns momentos. E talvez, com certeza, não talvez, a deslealdade leva a pessoa para um caminho de engano, de cegueira. E ele não viu Jesus mais como o Filho de Deus. Ele viu Jesus como um homem, que estava dizendo que ia morrer. E isso gerou nele uma rebelião. Mas sabe qual é a coisa mais triste da deslealdade? Ao analisar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sabe qual é a coisa mais triste de alguém que não é fiel? É a morte. Se você ver, você vai ver, Lúcifer caiu nesse erro. Absalão caiu nesse erro. Simei caiu nesse erro. Adomias caiu nesse erro. E Judas e Atofel caíram nesse erro. E ambos se enforcaram. Quando a deslealdade toma o coração de uma pessoa, Deus irá remover e substituir ela por outra pessoa. Quando a deslealdade toma o coração de uma pessoa, seu lugar será tomado por outra pessoa. Será banido, tirado daquilo que estava fazendo. E a sua vida vai entrar na oscuridade e no esquecimento. E haverá maldição, lamentavelmente, sobre a sua vida. É bíblico, eu não estou inventando. De Gênesis e Apocalipse, nós podemos ter essa convicção bíblica. Mas eu não quero valorizar
Judas, isso foi só um pensamento. Eu quero valorizar Matias. Esse que veio para assumir o lugar de Judas. As únicas qualificações que a Bíblia nos diz ali foi que ele foi fiel. Ele estava presente. Ele não correu da raia. Diga a pessoa que está do outro lado, não fuja. Diga para a pessoa que está do outro lado, não fuja. Não corra. Deus quer usar, diga para ela, Deus quer usar os momentos difíceis para nos ensinar cada vez mais sermos fiéis a eles. Amém, irmãos? E não é apenas aqui que diz isso. Tem mais 2 textos bíblicos muito sérios que fala que a fidelidade é um dos critérios fundamental na vida de alguém que quer ser filho de Deus e também quer exercer o ministério. Ministério não é ter microfone na mão e estar na frente de uma igreja. Ministério significa servir as pessoas, amém? Amém mesmo? Amém, aleluia. Porque Matias nunca pegou um microfone na mão. Matias nunca foi um homem que esteve pregando publicamente. Não. Não. O que diz 1 Coríntios 4:2? Para não ficar só no texto aqui. Vamos ver o que os apóstolos falam sobre a fidelidade. Olha o que diz ali. Já bota o verso primeiro também, porque aí fica melhor de entender. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Quantos estão aqui nesta noite, digam amém. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E olha agora. Ora, além disso, digam todos, o que se requer dos dispenseiros? É que ele seja uma pessoa que chame atenção, que deixou, que tem um falar bonito, carisma, que cative as pessoas. Não, não, amém? Pode ter isso, mas se não tiver aquilo que está escrito ali, não serve para nada. É fundamental e se requer dos dispenseiros que cada um deles seja encontrado fiel. O que diz 2 Timóteo 2:2? Quando Paulo foi orientado por Deus para falar com seu filho na fé, aquele jovem Timóteo, o que ele disse? Olha que texto forte. Aquilo que aprendeste de mim, né? Ou aquilo que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Paulo está dizendo para Timóteo, meu filho, aquilo que tu ouviu de mim, aquilo que tu viu em mim, através de muitas testemunhas, isto não guarda, mas transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Encontrar em Matias um camarada fiel, do início até a morte de Cristo, e que agora, tendo que assumir o lugar de alguém, ele ia continuar sendo fiel. Fiel. Estou te dizendo que Deus me chama e te chama para fazer coisas boas para Ele. E que muitas vezes aos meus olhos e aos teus olhos, eu pensei disso muitas vezes na minha vida no ministério. Parece ser tão pequenininhas que não tem valor algum. Mas não importa o quão pequeno e insignificante que pareça isso, Deus não irá ignorar se eu com coisas pequenas ou coisas grandes. Deus não vai ignorar se eu fui fiel a Ele. Deus não vai esquecer se eu tive fidelidade. Talvez outras pessoas façam coisas vistosas, que você pensa, isso eu jamais vou fazer. Mas nada e ninguém enxerga como Deus, e nada pode superar aquilo que Deus põe como princípio, que é a fidelidade. Eu declaro para você e para mim, para nós termos paz e descanso na nossa vida cristã, que eu quero te animar nesta noite.
a que você continue trabalhando e servindo ao Senhor, não importa o tamanho daquilo que você está fazendo. Eu quero dizer para ti que o patrão verdadeiro se chama Jesus Cristo. E Ele está sentado no trono, e Ele está vendo e sabe a nossa vida, e Ele está procurando em nós fidelidade. Matias diz que ele estava presente todo o tempo. Estava ali. Todo o período que Jesus andou entre eles, lá estava Matias. Talvez ele corria para um lado, corria para o outro, ajudava aqui, ajudava lá, mas ele estava lá. E muitas vezes, né, na vida da igreja parece assim, muitas vezes parece isso, que Deus se faz presente e nós estamos num avivamento. Oh, é poder de Deus. Mas parece às vezes que Deus sai da igreja. Ou vamos dizer, sai do salão, parece que não está aqui. Já pararam para pensar que nenhuma reunião é igual a outra? Quem já notou isso? Mas eu tenho uma palavra de Deus para ti e para mim. Matias não ficou olhando para isso. Ele não correu nas horas boas e não também correu das horas difíceis. Ele se manteve fiel. Lá estava o Matias. Lá estava ele. Simplesmente estava. Estava ali. Permaneceu fiel. Cria nas palavras de Jesus Cristo. Se alegrava com os milagres que Jesus fazia. Ficava feliz quando Jesus atendia as crianças. Ficava feliz quando Jesus socorria os pais, as mães, quando ele libertava as pessoas das forças malignas. Ele estava ali e nem era dos 12 nessa época. A Bíblia não diz que Matias em algum momento chamou os 12 assim, eu sabia que isso ia acontecer com vocês, seus medrosos. Eu sabia, fiquei sabendo o que aconteceu lá no meio do mar, seus medrosos. Eu sabia. Isso é o espírito da crítica, que não é o espírito de alguém que é fiel. Ele não fez isso. Ele talvez ficou sabendo o que tinha acontecido no meio do mar. Mas você não acha nem o evangelho, você não acha nada na Bíblia que Matias criticou os outros. E ele não criticou porque ele sabia que um dia ele assumiu o lugar de alguém. Não, ele não criticou porque ele via Jesus e os apóstolos como alguém que era levantado por Deus e simplesmente ele era fiel. Ele orava junto. Quando tinha que ficar acordado, ele ficava acordado. Quando tinha que dormir, ele ficava dormindo. Ele não também disse, vocês estão sendo escravos de Jesus, né? Vocês estão sendo escravos de Jesus, olha só. Ele vai lá, multiplica os pães e vocês são os bobão que vão lá, caminhando, entregando para todo mundo, né? Se desgastando no sol. E depois também que vocês trabalharam, passaram fome, ele vai lá e diz, recolhe o que sobrou e agora vocês comam a sobra. Talvez Judas viu isso. Judas viu isso também e pensou, não vai dar nada aqui. Ele está falando que ainda vai morrer, acho que eu vou ter que agir antes. Mas Matias não. Matias ficou fiel. Eu quero dizer para ti que na vida cristã, nós temos que continuar sendo fiel, mesmo quando a gente não sente que a presença de Deus está. Eu creio fielmente que Deus está nos levando a uma maturidade. Quantos creem que Deus está levando a maturidade, crescimento na fé? Que nós vamos servir ao Senhor, adorar ao Senhor com vontade ou sem vontade. Nós vamos trabalhar com vontade ou sem vontade. Nós vamos trabalhar, semear, vendo os frutos ou rápidos, ou lentos, ou muito lentos. Mas nós vamos continuar trabalhando, sendo fiéis, leais a Deus. E Ele não vai deixar que isso passe desapercebido. Você vai ver que a lealdade traz recompensa. Tu vai ver. Existem muitos cristãos estufa, desculpa a expressão, tá? Mas o que é um crente estufa? Um crente estufa é aquele que cresce num ambiente muito protegido. Quando vem qualquer problema, ele se desmancha. Vem qualquer lutinha. Não vai dar, pastor. Quê? Como é que é?
Não vai dar, pastor. Quando a chuva cai, o vento vem, você pode até se sentir fraco, pode até se sentir enfraquecido, eu também. Mas uma coisa eu sei, Deus continua sendo fiel e nós vamos permanecer sendo fiéis, amém, irmãos? Deus não está procurando crente estufa. Por favor, diga amém, senão eu vou... Vocês estão me olhando com uma cara de que eu estou muito feio hoje à noite. Não, estou brincando, não. Deus está chamando cristãos que permaneçam com Ele em todo o tempo. Matias foi assim. Ele não era um crente estufa. Matias não foi criado numa estufa. Matias foi criado na dificuldade. Eu acho que é interessante o que a Bíblia diz. Que Deus, que nós devemos orar para que o Senhor envie mais o quê? Obreiros, trabalhadores para a sua seara. Olha, o que subentende-se de obreiros e trabalhadores? Alguém que tem calo na mão. Deus não chama preguiçoso. Alguém, obreiro, trabalhador, é alguém que tem calo na mão. Alguém que sabe o que é levantar cedo. Alguém que sabe o que é pegar chuva. Alguém que sabe o que é pegar frio. Vocês não imaginam quão agradável foi no início do ministério fazer cruzadas no interior. Todos os lugares que nós chegávamos tinha hotel, não era 5 estrelas. Era o número de estrelas que tinha no céu. Mas diga a pessoa, Deus está te formando. Irmão, nos ajude depois no final do culto. Tem um caminhão ali, que veio o material, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, chegaram as telhas, já estão lá na casa dos irmãos. Aleluia. Muito obrigado, Deus é fiel, amém? Irmão, no final do culto tem um caminhão ali. O que tem no caminhão, pastor? Vocês não sabem que tem caminhão? No caminhão tem material. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a nossa primeira etapa. Nós vamos construir um lugar bonito lá atrás, para nós ter um depósito, para tirar tudo isso daqui, tirar tudo que está ali atrás, nos banheiros, sobrando, que está ali na sala das crianças. Primeira etapa, nós vamos fazer um lindo lugar de 9,32 ou quase 10 por 6, para nós guardarmos tudo que nós precisamos. Aleluia, Deus é fiel. Amém? No final do culto, irmão, tem madeira ali, tem coisa pesada para carregar. Ah, eu não, pastor. Eu toco teclado, toco guitarra. Imagina se eu machuco minha mão. Graças a Deus os músicos não são assim, né? Graças a Deus, não são, porque foram eles que construíram aqueles lugar especial lá atrás que eles têm, né? Como é que chama aquele lugar que vocês criaram lá? O local do jovem. Espaço jovem, isso, né? Foram eles que fizeram, foram eles que cortaram, foram eles que pegaram a serra. Então, Deus está chamando obreiros, pessoas, para trabalhar, para servir. Diga outra vez, pessoas que vão enfrentar dificuldades, diga isso. Não vão ser crentes estufa. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Digam amém. Aleluia. Existirão tempos na minha vida e na tua vida. Sim. Por que Deus usa essas dificuldades? Deus vai usar as dificuldades. Haverá tempo na minha vida e na tua vida, já houve até o dia de hoje, vai continuar vendo que parece que Jesus sai de cena. Parece que Ele se foi. O que está acontecendo? Oh Deus, onde é que tu anda? O que está acontecendo na igreja? Jesus, meu Deus, parece. Mas eu volto a dizer, continua sendo fiel, porque Deus sempre recompensa a fidelidade. Se você algum dia se sentiu desencorajado ou desanimado, eu vim aqui nessa noite para dizer que não foi só você. Todos nós nos sentimos assim, mas vale a pena continuar trabalhando e servindo. Uma coisa eu posso dizer desde o início da minha salvação. Graças a Deus. Eu não estou preocupado se eu fiz coisa grande, se eu fiz coisa para chamar atenção. Não. Mas uma coisa eu posso dizer. Nesses anos todos eu estava ali. Eu estava ali. Eu estava ali porque desse e viesse. Já limpei banheiro de retiros. É legal. É diferente do banheiro da casa. Já toquei bateria num conjunto com 16, 17, 18, 19 anos.
carregava a minha própria bateria, não tinha holder, carregava as caixas de som, nós tínhamos um ônibus que a gente paleteava aqueles negócios, e não eram essas caixas pequenas, fáceis de carregar hoje, eram umas caixas pesadas, a gente montava tudo, ia nas escolas evangelizar, ia nas universidades, e depois que fazia o culto, pregava, cantava, desmontava tudo, botava, e todo mundo com alegria. Já fomos num congresso de Porto Alegre a São Paulo, no micro-ônibus, sem ar-condicionado, com uma parte da banda na frente e o resto todo era som. Num micro-ônibus, e eu sentado do lado de um americano de quase 2 metros. Pensa um banco de micro-ônibus, e dizem que eu era meio fofinho, e mais esse americano de quase 2 metros, o que sobrou para mim? E chegou um momento na viagem, olha, Porto Alegre, São Paulo, no micro-ônibus, não é fácil. Chegou um momento da viagem que aquele pobre irmão não sabia mais onde botar as pernas. Mas graças a Deus ele estava sentado atrás do motorista. Sabe aquele vidrinho que tem atrás do motorista, Rubens? Chegou um momento que ele não aguentou mais, que ele levantou as pernas para cima e tirou o sapato. Aí foi uma contaminação total. Aí eu dormi de tontura. Feliz da vida. E chegamos em Curitiba alegres. Vamos tocar numa igreja. Foi a igreja mais linda que eu entrei na minha vida. Eu tinha 17 anos de idade. E lá eu com a minha bateria comecei a descarregar. E eu comecei a descarregar e a montar os negócios. E eu vi que o pastor chamou os 2 líderes, chamou o americano esse e um ouro, e levou para o gabinete. E eu olhava para eles, eles olhavam para mim. Eu pensei, é com a bateria. Deus me deu discernimento. É com a bateria. Depois de ter viajado nesse micro, o pastor disse, nesta igreja não toca bateria. E eu já tinha descarregado a tal da bateria. Mas eu não fiquei bravo, graças a Deus, eu sei o que acontecia comigo, Senhor. Eu não fiquei bravo, aí eu tive uma intrepidez, que eles vieram para mim e disseram, o pastor não deixou eu tocar a bateria. Aí eu ouvi uma voz dentro de mim, vai falar com o pastor. Eu fui, olha só. Disse, pastor, eu respeito a sua missão nessa igreja, mas a partir de hoje, eu tenho certeza que se o senhor deixar eu tocar, o senhor vai mudar a visão sobre bateria na igreja. E eu quero dizer para o senhor está vendo isso aqui, pastor? Isso aqui são baquetas grossas. Isso aqui são baquetas médias. E isso aqui, pastor, é uma vassourinha. Se eu tocar com a vassourinha, não vai dar barulho, pastor. Não era eu, era o Espírito Santo. O pastor terminou e disse assim, vou deixar pela primeira vez. Mas se tu fizer bagunça, eu vou falar de microfone e vou te queimar. Eu disse, fica tranquilo, pastor, que o senhor vai terminar o culto e nós vamos se abraçar. Gente, não tinha como tocar sem ter a bateria. Nós não tínhamos aquele negócio chamado carrom na época, sabe? Um negócio que tu senta e bate assim, faz bumbo aqui, não sei aqui. Eu nem sei tocar esse negócio que não é da minha época. Gente do céu, foi uma benção. Caiu o Espírito Santo, o pastor veio em mim no final do culto e disse, meu filho, tu me desculpa, olha que injustiça que eu ia fazer contigo. Mas eu era um Matias, eu estava ali. Estava ali. E aí eu não sabia o que tinha preparado para mim lá pela frente. Nossa, eu fui tocar bateria na frente dos melhores bateristas do Brasil naquela época. Me deu um nervosismo, eu errei tudo. Pensa em errar tudo. E ainda me deram incumbência que eu tinha que cantar algumas músicas, cantar e tocar. Aí é o fim do mundo, irmãos. A bateria tinha uma caixa dessa altura. A caixa é aquele negócio que o baterista bate assim, faz pá, né, que tem uma esteira. Tinha uma caixa dessa altura. Tinha 2 tons aqui, 2 tons aqui, 2 surdos aqui. Um monte de prato e 2 bumbos na minha frente. Um pedal duplo. Eu nem sabia nem o que era pedal duplo. E se não bastasse, eu tinha o baterista, o dono da bateria, um americano experiente, atrás de mim, eu sentado no banquinho, ele aqui atrás de mim e eu tocando.
Mas eu fui o Matias, eu estava ali. Eu estava ali. Fui fiel, e olha agora quantos bateristas nós temos só aqui nessa região. Deus recompensa. Podia ter me indignado, podia ter me perdido, podia ter ficado bravo com a liderança do grupo, do conjunto. Não, não. Diga a pessoa que está ao teu lado, não desista. Deus vai te usar. E Deus usa esses momentos difíceis, as tempestades, para expandir e fortalecer a nossa fé e a nossa confiança nele. Ele está usando na minha vida e na tua vida, vai sempre usar momentos para a gente ser formado, tratado. Pode vir o que vier, nós vamos chegar nesse momento da nossa fé e vamos dizer, não importa as dificuldades, eu vou continuar, com notícia boa, com notícia ruim, o Senhor está comigo e eu vou continuar sendo fiel. Diga isso. Matias era isso. O camarada não pregava, não tinha expressão, mas ele era fiel. Deus sempre vai recompensar aquele que é fiel. Se você alguma vez teve medo na vida, eu quero dizer para ti, não volte para trás. Não desista. Talvez eu esteja falando para pessoas que vieram aqui hoje à noite, que estão pensando em desistir. Talvez eu estou falando para pessoas que vieram aqui hoje à noite, que estão pensando em esquecer tudo que já fizeram até agora e abandonar o negócio. Não faça isso. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. A Bíblia diz que nós devemos correr a corrida da fé com perseverança. Amém, irmãos? A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é o que Deus quer. Não pare com a tua dedicação. Renove a tua mente hoje à noite, como diz a Escritura, né? Renovando a nossa mente no propósito, na vontade de Deus. Você vai sair daqui hoje à noite semeando mais ainda, colhendo mais ainda, trabalhando mais ainda, te dedicando mais ainda, e Deus vai recompensar, não se você é talentoso ou não, vai recompensar a tua fidelidade. E não sou eu que digo isso, Apocalipse fala isso, que Deus é um Deus que nos dá galardão. Abra a Bíblia lá, olha lá, vamos ver, Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 12. Quantos estão aqui nesta noite? Diga a pessoa do outro lado, estou tendo mais vontade de trabalhar, diga para ela. Aleluia. O que diz ali? Eis que venho sem demora. Quantos creem que Jesus vai voltar? Ah, vai voltar. Quantos creem que vai ter o trono do Rei Jesus? Muito bem. Naquele dia, quando Jesus vier, ele diz, comigo vai estar o galardão, vai estar a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha só. Existe um poder na fidelidade impressionante. E eu fico feliz com isso. Eu ao olhar vocês aqui hoje à noite, eu fico pensando e imaginando, né, a forma como alguns de vocês chegaram aqui. Cheios de dificuldades, de problemas, de desafios. Vocês se converteram acontecendo N coisas ao mesmo tempo na vida de vocês. Pessoal, familiar. Mas vocês continuaram vindo. Por anos. Alguns estavam com dificuldade no casamento, mas continuaram vindo. E continuaram sendo fiéis ao Senhor. E agora, eu digo para vocês, continuem fortes, continuem vindo, continuem buscando. Deus, se já tem abençoado vocês, vai abençoar ainda mais. Não existe esse negócio no reino de Deus e na igreja, crente vai e vem, crente sobe e desce, ou crente bate e volta. O que eu quero dizer com isso? Crente vai e vem, desculpa a franqueza, crente sobe e desce, e crente bate e volta, é crente que não cria raiz, gente. Matias, ele não ficou pulando, ele ficou junto. Você simplesmente, quando deixa esse espírito entrar na tua vida, você está se desqualificando para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Diga, eu vou me manter firme no lugar que eu estou, congregando,
crescendo, frutificando. Não esqueça. Imediatamente. 7 dias, mais ou menos. 7 dias, eles estavam reunidos. E alguém assumiu o lugar de Judas. Talvez Judas pensava que ele ia ser insubstituível. Que ninguém ia ter condição como ele de estar naquele lugar. Mas Deus é soberano, escutem. Deus pode passar por cima de alguém muito mais inteligente que você e dar a você algo para fazer pelo simples fato de você ser fiel a Ele. O maior ministério, segundo o Novo Testamento, era o apostolado. Talvez nunca passasse na mente desse homem que isso ia acontecer com ele. E aconteceu com esse camarada. Chegou na vida dele. Não temos que lembrar que o diabo vai tentar nos tentar. Por quê? Porque ele foi um dos infiéis. Ele não conseguiu ser fiel a Deus. Não cai na lorota dele. Não cai na sugestão dele. Ele não conseguiu ser fiel na presença de Deus. Vendo Deus, ele era um anjo abençoado lá em cima, gente. E por causa da sua rebelião, da sua infidelidade, ele foi jogado fora do céu, da presença de Deus. Mas eu louvo a Deus porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida, que nós podemos continuar olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e continuar sendo fiel nesses dias. Mas tem um negócio importante que está lá em Provérbios 24:10, que todos nós passamos na vida, que é muito interessante, que diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Deus quer nos ensinar nessa noite que nós temos que aprender a nos manter firmes, todo o tempo, nos altos e nos baixos, nas horas boas e nas horas ruins. Não importa o que o inimigo faça, não importa o que ele fale, não importa o que os outros estão pensando, não desista, fica firme. Principalmente diante das dificuldades. Permaneça firme no quê? Na palavra de Deus. Eu quero testemunhar para ti nesta noite, e você também sabe disso, que o que tem nos mantido todos esses anos na fé, apesar das lutas, são e sempre será as promessas da palavra de Deus em nossas vidas. O livro abençoado. Ame esse livro, leia esse livro, coloque esse livro para dentro de ti, porque na hora da luta, na hora da dificuldade, esta palavra, atuando pelo Espírito Santo na minha vida, se levanta dentro de mim e de ti, e nos mantém no caminho da fidelidade a Deus. Interessante que Paulo, quando estava em Mileto, ele disse: vocês nunca mais vão ver meu rosto, mas uma coisa eu fico tranquilo, vocês vão ficar firmes pela palavra que tem sido semeado no coração de vocês. E ele diz: cuidado, vai entrar no meio de vocês lobos velozes, que vai tentar liquidar com a fé de vocês, mas não vão conseguir. Digam todos: eu estou firmado na palavra de Deus. Diga: eu não abro mão dos princípios divinos. Para a minha vida, para a minha família, para aquilo que é a igreja, eu vou me manter fiel na força e no poder que flui da palavra de Deus, revelada no meu coração e no teu coração. Foi isso que manteve esse homem, Matias. E é o que vai nos manter. E olhe isso. Preste atenção nisso agora. Matias tinha um negócio nele que nós também temos que ter. Matias tinha, por causa da sua fidelidade, ele tinha uma visão da intimidade com Jesus. Judas usou dessa intimidade para o lado errado. Matias usou para o lado certo. Ele era íntimo, ele estava ali presente. Quando Jesus operou os milagres, ele estava. Cada sermão que Jesus pregou, ele estava. Ele era uma testemunha ocular.
Ele estava presente. Foi isso que foi valorizado. Alguém que esteja conosco desde o início. Ele estava lá. O incrível desta história é que se alguém se atrevesse a se levantar no meio e dizer: esse negócio aí que estão falando dos 10 leprosos, não é bem assim. Esse negócio aí do cego de Jericó, não é bem assim. Esse negócio aí que estão falando de Lázaro, que ficou realmente morto por 4 dias, não foi bem assim. Uma coisa eu tenho certeza no meu coração e no teu coração. Matias podia ter se levantado e dizer: não, eu estava lá, gente. Eu vi, eu sei que foi assim. Argumentos não têm força contra a experiência. Está entendendo isso? Hoje tem muita gente argumentando e tentando ensinar a fé. A Bíblia é um livro vivo que não se aprende apenas lendo, mas se aprende vivendo. A Bíblia não se aprende enchendo a cabeça de revelação, aliás, de conhecimento. Mas a Bíblia se aprende com o coração quebrantado na presença de Deus, estando presente com Jesus, tendo comunhão, estando ali, sendo fiel, e vamos ter intimidade. A intimidade do Senhor é para que os teme, e o Senhor vai revelar os seus propósitos àqueles que os temem e andam perto dele, irmãos. Esta foi a virtude que foi visto nesse homem. Se hoje quiserem dizer para ti: isso não é bem assim, isso não é bem assim, não é bem assado, você pode dizer: não, eu ando com Jesus, e eu congrego num lugar sério, e lá eu tenho visto que a verdade de Deus é a verdade de Deus. Eu fico feliz que a gente pode dizer isso, amém, irmãos? Amém mesmo? Aqui família é família, aleluia, aleluia. Aqui verdade é verdade. Podia ter se levantado e disse: não, calma aqui, vocês estão equivocados. Não, eu estava lá. Eu estava lá. O que diz a Bíblia? Já fui novo e agora sou velho, mas nunca vi o justo esquecido por Deus, nem ele mendigar o pão. Diga a pessoa do outro lado: Deus é fiel. Mantenha-te fiel. E mesmo quando somos infiéis, Ele continua sendo fiel. Jesus está preparando um lugar para mim e para ti. Ele sabe o que nos espera daqui para frente. Aonde Ele chegou, nós podemos chegar também. Quantos creem que tem um céu? Quantos creem que um dia vai soar a trombeta e Jesus vai voltar? Eu também creio isso. Mas, se vier dificuldades, se vier desafio, vamos nos manter fiéis. E eu tenho uma ótima notícia para você e para mim. Naquele dia, nós não vamos comparecer diante de Jesus para ser julgado pelos nossos pecados. Nós vamos comparecer para ganhar o nosso galardão por aquilo que nós fizemos. Por quê? Olha só, os nossos pecados já foram perdoados, porque nós cremos na obra da cruz em Jesus Cristo. Lá nós vamos ser recompensados, como agora, né? Nós oramos e abençoamos o Brasil na época das Olimpíadas, em nome de Jesus, amém, irmãos? Aleluia, Deus está acima de qualquer perturbação e confusão. Quantos creem nisso? Orem, jejuem pela nação. Deus um dia vai fazer como esses atletas, né? Vão ganhar lá medalhas de prata, vão ganhar medalhas de ouro, vão ganhar medalhas de bronze. Um dia nós vamos receber um galardão. E não importa se vai ser pequeno ou grande, não te preocupe com isso, seja fiel, porque com certeza tu vai ser galardoado por Deus. Eu não sei se é bem assim que se diz, mas você vai entender, você vai ganhar galardão a parte de Deus. Amém, irmãos? Amém mesmo? E a Bíblia fala que uma das coroas que nós vamos ganhar vai ser a coroa da justiça. Então isso é sério. Por isso que a Bíblia fala, e o pastor Rubens citou hoje aqui, a santidade. Vamos buscar a santidade, pureza na nossa vida. Vamos continuar lutando contra o pecado. Vamos continuar lutando contra o erro. Vamos continuar nos mantendo íntegros, firmes na presença de Deus. Amém, irmãos?